Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos encontros de Linguística 2, né? Que a gente trabalha aqui em Linguística Cognitiva. E nesse encontro, né, a gente vai trabalhar sobre algumas questões envolvidas no estudo de aquisição de linguagem, tá? Na aquisição ali fonológica, lexical, morfossintática e semântico-pragmática. Nesse conteúdo, os professores Eduardo e Ricardo, eles trouxeram algo um pouco mais lúdico. Então, eles trazem para a gente, eles revisam alguns assuntos que a gente viu, por exemplo, em Linguística 1, eles vão falar de Trubetsky, eles vão falar de Bloomfield, eles vão falar ali alguns assuntos que a gente até estuda também em português 1, né, em linguística textual. Eu vou deixar os cards desses vídeos passando, eu não vou me aprofundar tanto nisso. E eu vou fazer aqui a leitura para a gente poder imaginar juntos o que acontece, que eles trazem de uma forma lúdica, como se fosse um passo a passo da aquisição da linguagem a partir desses estudos que são feitos ao longo aí dos anos. Tá? Então, vamos começar aqui. Eles trazem, né, alguns nomes, como Nicolau, Abraão e etc. Vocês vão ver aqui, tá bem legal esse conteúdo. Tá? E eles brincam que é a cena de cinema, né? As crianças como as estrelas. Eles vão mostrando aqui como que vai acontecendo esse processo de aquisição de linguagem. Tá? E aí a primeira cena, né, seria aqui do melhor som, né, que aí iria para o Nicolau. Essa parte é em homenagem a Nikolai Trubetsky, tá? Que foi um linguista russo cujos preceitos formaram o núcleo de círculo linguístico de Praga. E eu vou deixar um material passando aqui no CAD para vocês acessarem e revisarem tudo o que aconteceu ali com esse linguista, o que ele fez. Tá? Antes de a gente entrar nessa parte, né, nessa nossa parte inicial, a gente precisa lembrar que a fonologia e a fonética não são a mesma coisa. Tá? Que a fonologia vai estudar a língua e a fonética vai estudar a fala. Tá? A unidade de estudo da fonologia é o som da língua, é o fonema. Tá? E a unidade de estudo da fonética é o som da fala, é o fone. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui também, esse material, para vocês lerem com mais calma, só para a gente se situar aqui novamente. Tá? Então, vamos lá. O Nicolau é uma criança barulhenta, tá? E isso não é ruim. Por ficar fazendo sons de todos os tipos e todos os modos, começou a pensar naquilo que ele e as demais crianças ficam falando. Por que esse som? Por que essa troca? E quando os sons se juntam, o que eles formam? Nicolau, então, começou ali uma viagem pelo mundo dos sons. A sua primeira descoberta é fascinante. A gente ouve o que pensa que ouve. Vamos ver o porquê. Outro dia, o Nicolau estava cantando uma música assim, 5 horas de salão. E o seu pai estranhou o que o menino estava cantando, porque, afinal, a cantora dizia feito bola de sabão, que é a música lá do antigo Babado Novo. Né? E aí o pai disse, não, olha, é feito bola de sabão, não é 5 horas de salão. Tá? Mas Nicolau jurava ter ouvido outra coisa. Quantas vezes a gente não canta a música errada, né? Então, pode ser que aquilo que a gente fala não vai direto para a mente da pessoa que está ouvindo. Tá? De algum modo, o som é transformado. Nesse momento, na maioria das vezes, a transformação corresponde ao que foi falado, mas em outros momentos, não. É como se o som fosse encaminhado para uma caixinha correspondente na mente, mas de vez em quando ele erra e vai parar em outra, uma caixinha ao lado. Essas histórias de caixinhas, de transformação e sobre a mente poderiam começar a parecer meio esquisitas. Mas o Nicolau um dia presenciou uma cena que o impressionou muito.
A irmãzinha dele, a irmãzinha mais nova, estava brincando com a mãe, né? E ela disse assim para mim: olha, ela disse para a mãe: olha, o peixe. Criança fala assim, o peixe, em vez de peixe. E a mãe, talvez ali embarcando na brincadeira, respondeu: o peixe é rosa. O peixe. A mãe repetiu a palavra. E a filha retrucou: o que é peixe? Como assim? Né? O Nicolau ficou pensando, gente, como assim? Ela acabou de falar peixe. Qual é o problema da minha mãe falar peixe também? Se ela falava peixe e não peixe, seria porque ela ainda não teria adquirido o som de X. E então pronunciasse com o som de S, peixe, ao invés de peixe. Mas se isso fosse tudo, então por que ela rejeitou a fala da mãe? E aí ele teve um start, tá? Talvez a menina já tenha adquirido o som do X aqui na mente. Ela só não consegue ainda articular, tá? Isso não era apenas uma luz, né? Isso não foi apenas um start, isso foi um farol, né? Então, Nicolau percebeu que a troca entre os dois sons muito parecidos, né? Ele percebeu que tinha essa troca dos sons muito parecidos e ainda percebeu que a criança, para saber o que a criança sabia, ficar ouvindo o que ela diz não seria o suficiente. Porque ela pode saber muito mais do que isso, porque de repente ela sabe, ela só não consegue articular. Tá? A criança pode estar construindo um sistema de sons na mente que seja, embora claro, né, diferente do sistema de sons do adulto, referente aos sons que ela está ouvindo. Se tudo isso faz sentido, então a próxima pergunta é: quais os primeiros sons que a criança adquire? Ou quais os primeiros sistemas que ela constrói? E aí, depois de muito observar, ele percebe que havia uma tendência bastante interessante. Tá? Em geral, os primeiros sons eram P, T e K. E o que eles têm em comum? Eles são consoantes, né? O que é uma consoante? A consoante é o som cuja passagem de ar é interrompida. Algumas é totalmente, algumas é parcialmente. Tá? E essas consoantes P, T, K, ele diz aqui que são consoantes com mais jeito de consoante mesmo. Então, essas consoantes têm a passagem do ar totalmente interrompida. Para a criança, não há dúvida de que esses sons são consoantes e não vogais, pois a distância é muita. Né? Perceba, ó, P é diferente de A. Tá? E aí, a gente percebe, então, a posição das consoantes na boca. O P, ele vem na frente. Ó. P, P, nos lábios. A gente vai falar aqui que é bilabial. Né? O T, T vem na frente, mas vem atrás aqui, ó. A língua vem atrás dos dentes. E o K, ó, lá atrás. O som vem lá atrás. E aí, o passo seguinte da criança é montar um sistema com os sons que mais se parecem com esses. E aí é o que vem, então, o B, D, D e G. G. Os lugares onde esses novos sons são produzidos são os mesmos do primeiro trio. Tá? Então, perceba, né? B, P, T, D, K, G. Tá? O que muda nisso é a vibração das cordas vocais. Para completar a primeira etapa, os sons produzidos com a saída de ar em direção ao nariz. E aí a gente vai ter M, M, N, N, Nha, Nha, tá? E, novamente, vai ter a mesma movimentação. P, B, M, Mi.
tá? Mi. T, D, N, ni, ni, tá? E nha, nha, K, G. É muito lógico esse primeiro sistema, certo? Claro, a criança está inconscientemente buscando uma lógica naquilo que é certa. Ela vai começar por um tipo de sistema harmonioso, simétrico, todo arrumado. Depois, ela vai ter que se adaptar à realidade dos fatos. Isso já começa a acontecer na segunda etapa, quando o sistema construído com 9 anos não é suficiente. Ou, com 9 anos, gente, perdão, com 9 sons não é suficiente. Então, perceba, de início ela tem 3, ela tem um sistema formado por 3 sons. Depois ela aumenta para 6, depois ela aumenta para 9. E aí, quando isso não é suficiente, ela precisa dar continuidade. Então, o que todos esses sons têm em comum é o fato de eles serem consoantes típicas, né? Não tendo essa passagem de som. Não tendo essa passagem de ar, perdão, não tendo essa passagem de ar. A passagem de ar é totalmente interrompida. Com a percepção de que há a possibilidade de essa passagem ser apenas parcialmente interrompida, né? O sistema acima simplesmente praticamente se duplica. Tá? Então, a equivalentes de P e B aparecem primeiro, que seriam F, ó, F, o F e o V. V. Para fazer par com o T e D, vão aparecer o S e o Z. Z. E, por fim, para fazer par com K, G, aparecem o Sh, Sh e o J. Chá, já. Agora, as crianças têm 15 sons, e não só 9. Tá? Elas já têm 15 sons ali. Então, o que está faltando para fechar ali esse sistema, né? Para deixar o sistema muito parecido com o do adulto, é pouco, mas é muito. É pouco porque faltam apenas 4 sons, né? 4 sons ali. Mas são os mais difíceis, porque são sons que menos se parecem com consoantes e cujas diferenças entre eles são pouco perceptíveis. Então, a gente está tratando agora do L, né, do L, e do L, tá? E depois do R, né, do R, de porta, por exemplo, e do R, do carro, tá? Do carro. Ok? Então, a gente vai perceber que tanto o som do L e do R, eles vêm em sequência, como o som do LH, né? E desse R, que vai fazer o R mais gutural, vem em sequência também, tá? Então, por isso que muitas das vezes acontece essa troca. Ao invés da criança falar gorila, ela vai falar golila, ou gorila, ou golira. Ela vai fazer essa troca por causa dessa sequência em que eles aparecem. Tá? Outro dia, Nicolau ouviu sua irmã pedir bicoito, em vez de biscoito. Depois, ao ouvi-la fazendo uma lista de coisas que ela gosta, né? Tipo boneca, gato, bola, balé. Perceba que aqui todas essas listas, essas palavras, elas vêm com consoante, vogal, tá? Nessa sequência, tá? Então, seria o primeiro sistema silábico que a criança, de maneira inconsciente, construiria, tá? Como algumas das consoantes a criança só vai adquirir mais tarde, a saída é pronunciar apenas a vogal, como uva, em vez de falar chuva. Tá? Uma sílaba formada apenas por vogal já aparece cedo para as crianças. O passo seguinte é não alterar a união consoante-vogal, e sim aumentá-la. Então, está na hora das sílabas terminadas por consoantes e semivogais. Por exemplo, mar, que aí vai entrar o R no final, e das semivogais, pai, né? Por exemplo, o I ali no final, né? Então, a união é interrompida por uma outra consoante, com menos cara de consoante, né? E aí acontecem os encontros consonantais, como em flor, e 3. Percebe? Sai dessa ordem do consoante, vogal, consoante.
Agora a gente tem consoante, consoante, vogal. E aí uma consoante no final, percebe? Então elas vão adquirindo vão fazendo essa evolução, tá? E aí a gente parte agora para a segunda cena, né? Que seria o Oscar de melhor palavra. Tá? Essa parte é em homenagem aqui a Leonard Bloomfield, né? Que é o fundador do estruturalismo norte-americano. Tá? E aí o Leonardo, assim como o Nicolau, é um menino irrequieto, né? Ele fica observando outras crianças falando. O seu interesse, no entanto, não é nos sons que elas produzem, mas nas palavras. Tá? O Leonardo é capaz de ficar observando por horas e anotar, listar, descrever e classificar as primeiras palavrinhas que as crianças pronunciam. As primeiras não devem ser surpresa para ninguém, quer dizer, pelo menos não para quem já foi pai, mãe, tio, irmão mais velho. Tá? Isso aí de acordo com o Leonardo. Por exemplo, papá, mamá, água ou água, né? Que são ali substantivos. Depois, e por vezes ao mesmo tempo, quer, tá, que são verbos, tá? E em seguida elas vão juntando, quer água, dá bola, tá? Então ela vai juntar o verbo e o substantivo. E apenas mais tarde vão aparecer outros tipos de palavras, os adjetivos, as preposições, os artigos e daí por diante. Tá? E aí a gente tem uma classe de palavras, né? A gente tem um histórico aqui da classe de palavras, da classificação dessas palavras, né? Tem uma aula na playlist de linguística, eu vou deixar também passando, que explica melhor isso aqui, tá? Mas de acordo aqui com esse box, eu vou ler para vocês, porque a gente tem um panorama aqui melhor, tá? Um panorama melhor não, um panorama assim para a gente ter uma revisão rápida. Então, os principais ramos para os gregos em relação à língua antigamente eram etimologia, fonética, cadê? Que é a ideia de sílaba, distinção entre vogal e consoante, distinção entre fonema, forma escrita do fonema e designação do fonema, sequências sonoras, e gramática baseada em palavras, identificação da palavra, conjunto de classes de palavras, categorias gramaticais. Os estoicos, lembra, os vendedores de conhecimento na Grécia Antiga, né? Eles foram os primeiros a tratar as questões linguísticas de modo mais concreto e, inclusive, já diferenciavam a dicotomia significante e significado. Eu lembro que eu tenho um vídeo falando sobre isso também no nosso playlist. Tá? Em geral, eram anomalistas e defendiam o caráter natural da língua, apontando para as suas irregularidades, contestavam aos analogistas. A gramática do estoico oferece 4 classes de palavras: nome, verbo, conjunção e artigo. Só tinham 4. Tá? Nessa classificação, os adjetivos são citados entre os nomes, dividindo posteriormente entre nomes próprios e comuns, passaram os estoicos a referir-se a 5 classes de palavras. Tá? E aí depois a gente vai ver vou deixar o vídeo para vocês verem com mais detalhe. Tá? Então, as palavras variáveis são substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais e verbos. A flexão verbal refere-se somente aos verbos e a flexão nominal às demais classes. Aos verbos conjuga-se e aos nomes declina-se, só para a gente ter uma contextualização aqui. Então, voltando, né? É interessante que a atividade de nomear apareceu em primeiro lugar. Tá? Então, o substantivo, ele vem, as crianças nomeiam primeiro bola, água, mamã, papá, mamar, de se alimentar, né? Enfim. Parece que a criança, ao descobrir as coisas do mundo, se ocupa em criar para cada uma delas uma representação. Essa fase precede a outra bem conhecida de pais e mães. Que é isso? Qual o nome disso? E isso? Tá? Claro que a criança, quando é menor, não vai falar isso. Que ito? Que ito? Por que ela vai falar que ito? Porque os primeiros fonemas é P, T e K. Então, ela vai falar que ito? Que ito? Tá?
Lembrem, a gente precisa também fazer essas buscas aqui. Tá? E depois disso, os verbos vão fazer referência aos acontecimentos, eventos que têm lugar no tempo e de forma diferente dos substantivos. Algo que Leonardo observou e fez questão de anotar é que, embora haja preferência por substantivos e verbos, não é o caso de as crianças apenas falarem esses tipos de palavras e depois outros, como se estivessem seguindo uma ordem imutável pré-estabelecida. Ele observou que a palavra não é bem comum e surge logo no começo do trajeto linguístico da criança, e que muitas vezes os substantivos não tinham apenas o papel de substantivos. Assim, quando o seu irmãozinho dizia bó para bola, não estava apenas apontando para a bola, ele queria que dessem a bola para ele. Então, uma palavrinha, bó, ele está querendo que alguém dê a bola para ele. Lembra? Em umas aulas passadas, no nosso quadro, que fazia referência a uma criança ouvinte, uma criança surda, que a criança ela começa a apontar, ela utiliza também essa técnica, né? Técnica para poder se comunicar. Tá? É como se, por um tempo, a criança estivesse usando um tipo de palavra valendo por todos de que ela precisa. E é isso. Depois, com o tempo, vão aparecendo outras necessidades comunicativas e a percepção inconsciente da criança de que há outros tipos de palavras também. Em especial, palavras que, em geral, são muito curtas, como os artigos, os pronomes e as preposições. Além dessas características, elas têm outra em comum. Não são palavras que façam referência a objetos, ideias, sentimentos, coisas que pertencem ao mundo do significado. Tá? Então, por exemplo, o artigo ele só vai definir ou indefinir. Tá? A preposição ela vai construir, ela faz uma relação com a palavra, né? Ela pode trazer uma ideia de companhia, ela pode trazer uma ideia de posse, ela pode trazer uma ideia de origem, ela pode trazer uma ideia de relação, mas ela sozinha ali não serve, tá? Então, elas são complicadas, né? São palavrinhas complicadas. O Leonardo pensou, né? E por falar em coisas pequenas, outra coisa pequena chamou a sua atenção. Vamos ver o que foi. Outro dia, o seu irmãozinho disse que tinha que desvaziar a piscina. E aí ele pensou, como assim desvaziar, né? Esse ele não a gente sabe que ele tem uma noção negativa, né? Mas o verbo esvaziar, né? Ele não cabe ali, né? Ele não cabe, não tem esse prefixo, vamos colocar assim, né? E aí, será que é porque... Aí ele botou assim, o que esse desde estava fazendo nesse verbo? Será que é porque esse desde tem ideia de ser contrário, como em desgostar, desfazer, desmontar? Se for essa a resposta, então é hora de outra luz, né? Isso significaria que a criança dessa idade já está prestando atenção à parte das palavras, mas não a qualquer parte, mas aquelas que trazem um pouco de significado total da palavra. Isso seria muito curioso e interessante se fosse verdade. E aí a gente tem que ver que existem os constituintes ali imediatos, né? Então, no estruturalismo norte-americano, o método de análise utilizado, conhecido como análise distribucional, apresentado nos Estados Unidos por Bloomfield, tinha ali como objetivo chegar à descrição de um estado sincrônico da língua, partindo da observação de um corpus para descrever seu elemento constituinte de acordo com a possibilidade de se associarem entre si de maneira linear, né? O pressuposto é que as partes de uma língua não se organizam arbitrariamente, mas, ao contrário, apresentam-se em certas posições particulares relacionadas umas às outras. Tá? Esses constituintes são formados por unidades de ordem inferior. Assim, para decompor os enunciados do corpus, os distribucionalistas utilizar um método chamado de análise em constituintes imediatos. Tá? Uma frase é, então, o resultado de diversas camadas. Tá? Então, por exemplo, o aluno comprou um livro. Existem dois elementos aqui, constituintes, que é o sintagma nominal e o sintagma verbal.
Esses sintagmas são formados por outros constituintes, o nominal, né, pelo determinante o e pelo substantivo aluno, e o sintagma verbal por um o verbo comprou, e por um sintagma nominal, um livro. E por aí vai, ok? Aqui, deixa eu pegar a parte que é mais interessante. Aqui, no caso dos prefixos e sufixos, temos constituintes imediatos que nos dizem o que é aquela palavra naquele momento. Então, por exemplo, na palavra pedreiro, na palavra leiteiro, ambas têm o mesmo o sufixo eiro, que vai identificar ali uma profissão, tá? Então, geralmente, esse sufixo vai trazer a ideia de alguém que vende, alguém que trabalha com alguma coisa, tá? Essa técnica dos constituintes imediatos nos permitem ainda não construir frases sem sentido ou frases agramaticais, pois temos noção dessa ordem que comanda a língua portuguesa, como visto no caso das árvores sintáticas que a gente viu ali em aulas passadas. Então, voltando aqui, para Leonardo, o que era necessário agora era observar mais invenções das crianças, né? E aí ele descobriu que, por exemplo, eles criam essas ideias aqui, ó. Coqueiro é o moço que vende coco. Por quê? Porque o padeiro faz pão, né? O leiteiro vende leite, tá? Intelevisionado, uma criança sem televisão. O golfo, né? O que é o golfo? Se gatinho tem gato, o golfinho tem golfo. Mais ou menos isso. Tá? Seria o golfo ali. O golfinho seria o diminutivo de golfo, é a ideia. O tetraliche, eles têm a ideia de que é beliche, triliche, tetraliche. Tá? Então, eles vão construindo essas ideias a partir de percepções que eles têm. Foi aí que, assim como aconteceu com Luz, apareceu, então, uma outra ideia brilhante, né? Assim como aconteceu com o Nicolau, gente. Eu falei assim como aconteceu com o Luz. Além de tudo isso, as crianças estavam colocando as partes certas nos lugares certos. Percebam que eles estavam fazendo aqui a construção correta, mesmo que a ideia seja errada, mas a construção está correta. Tá? Coqueiro, tem esse eiro no final de padeiro, de pedreiro, de leiteiro. Tá? O golfo, né? Eles cortam ali o inho de golfinho. Da mesma forma que fazem com gato, eles cortam o inho de gatinho. É isso que está querendo dizer. Tá? As invenções com as partes finais das palavras acontecem somente nas partes finais, e o mesmo para as partes iniciais. Tá? Eles não trocam, não haveria ali eiro-coco ao invés de coqueiro, nem lixe-tetra ao invés de tetralixe. Tá? Era como se as crianças soubessem o lugar de cada parte da palavra e também a ordem desses lugares. Ok? Vamos lá. Só vou pegar uma parte aqui, tá? As propostas dos gregos podem ser estudadas por um viés histórico. Aquela parte que eles vão falando ali da divisão, primeiro era substantivo, depois o adjetivo estava dentro do nome, e etc. Tá? Pode ser estudado como um viés histórico e descritivo, mas não pode ser utilizado para dar conta dos fenômenos observados na aquisição da linguagem. A gente precisa só ter isso claro aqui, tá? Isso aqui. Depois vocês leem com calma essa parte aqui, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. O Oscar de melhor frase vai para Abraão. E quem é o Abraão aqui? A homenagem é para Chomsky, ok? Essa homenagem aqui é para Chomsky. Então, Abraão está andando para lá e para cá no quarto, né? Mas está ali, ó, tentando andar seguindo um modelo, uma regra. Né? Ele está fazendo isso desde que fez uma experiência com seus amigos de escola e com algumas crianças mais novas. O que quer que eu tenha descoberto, pensa Abraão com os seus botões, né? Pensa Abraão com os seus botões. É algo grande e novo e vai gerar consequências radicais. Tá, e aí vamos lá. Tudo começou quando ele pegou, por acaso, um livro de português da sua irmã mais velha. Ela vivia reclamando de como é difícil aprender português e que a análise sintática era um monstro de 7 cabeças. De fato, folheando tal livro, Abraão descobriu que essa matéria não deveria ser nada fácil.
Ficou pensando naqueles nomes complicados, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Parece até os meus alunos quando eu ensino essa parte. Sintagma preposicional, adjunto adnominal e etc. Tá? Que, ao mesmo tempo, faziam referências a mensagens que não pareciam nada complicadas. Ao chegar em casa, Pedro teve uma surpresa. Então, ao chegar em casa, eu tenho aqui, então, uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo, tá? Ao chegar, tá? Com fome, eu tenho aqui, então, sintagma preposicional, né? Porque, ó, aqui eu tenho uma preposiçãozinha aqui. E coração de mãe, eu tenho adjunto adnominal, né? Coração de quem? De mãe, tá ali, ó, completando o sentido ali, completando não, tá junto ali do substantivo coração, tá? Então, essas mensagens estavam na boca das crianças muito mais novas do que os adolescentes que leriam aquele livro complicado. Então, será que, apesar dos nomes complicados, as crianças já sabiam o que esses nomes significam? Como saber a resposta para essa pergunta? Ele se pergunta, né? Ele faz esse pensamento. Então, Abraão sabia que não podia sair por aí perguntando: você sabe o que é um sintagma preposicional? Ficar observando as crianças falando não levaria a nada, já que bastavam algumas observações para saber que as crianças conseguiam usar o que esses nomes representavam. Então, ele teve uma ideia. Se essas crianças estão usando esses nomes mesmo sem saber, elas devem me mostrar que não usar esses nomes é errado. Tá? Então, outro dia, o seu priminho respondeu assim, ó: de sorvete de chocolate eu não gosto, tia. E aí o Abraão perguntou assim: sorvete de morango você gosta de? Olha como é que ele construiu a frase. Sorvete de morango você gosta de? E aí o primo ficou olhando para a cara dele, tipo, ué, o primo sabe que a resposta seria sim, tá? Mas ele não consegue responder por causa da construção da frase, tá? Porque seria, e sorvete de morango, você gosta? Ele teria que tirar esse D ali do final, tem esse excesso, né? Abraão tinha uma pista, então, né? Na primeira resposta do priminho, o objeto de gostar está completamente longe do verbo, de sorvete de chocolate, tá? De sorvete de chocolate. Já na pergunta de Abraão, somente uma parte estava longe, sorvete de morango, enquanto a outra estava perto, de, tá? De. Ao invés de Abraão falar de sorvete de morango você gosta, ele falou sorvete de morango você gosta de, ele jogou essa preposição lá para o final. Isso não acontece na língua portuguesa, tá? Isso não está correto na nossa língua, tá? O de é um tipo de preposição que não pode ficar solta, tá? Esse núcleo de sintagma preposicional deve vir sempre acompanhado de seu complemento, ok? Isso bem poderia estar no livro da irmã mais velha, mas era só um jeito complicado de dizer o que o priminho já sabia. Então, ele está dizendo aqui que a criança já sabia disso, ela só não sabia tecnicamente, a parte teórica. Quem o João empurrou o Pedro? Quem o João empurrou o Pedro? Disparou Abraão para outro menino mais novo. E ele teve a mesma reação, tá? Abraão, de tanto andar para lá e para cá, tinha uma pista. O verbo empurrar pede alguém que empurre e algo ou alguém que seja empurrado. Parece que quem empurrou foi o João, porque esse vocábulo aparece antes do verbo na posição clássica de sujeito. Agora, quem foi empurrado? Então, é esse o papel do quem. Mas então, o que Pedro está fazendo na pergunta? Percebe? Quem o João empurrou o Pedro? Ou eu vou dizer quem o João empurrou, ou eu vou dizer o João empurrou o Pedro. Tá? É como se um dos dois estivesse sobrando, percebe? E claro que estava, né? Aí ele olha lá na página de transitividade verbal e vê que os verbos transitivos, né, empurrar, ele precisa de um objeto direto, tá? De um objeto direto, de um complemento, tá? De um complemento. Bom, e aí, vamos lá, né? Como é que as crianças já sabem disso? Como é que as crianças percebem que essas frases não estão bem feitas, né? E se eles sabem, né, o que falta, né, para elas entenderem? Aí a gente tem as seguintes respostas, né? Dá para imaginar que a pessoa já nasce sabendo, e aí a gente tem a ideia do inatismo, né? E a segunda daria um pouco mais de trabalho, né? Que seria ali
Então, tentar dizer como que as crianças não sabem. E aí seria procurando o que era mais difícil, né? No livro de português. E com um pouco mais de imaginação, Abraão pensou em mais algumas experiências para fazer para chegar a essa resposta. Tá? Então, ele fez ali algumas frases na voz passiva. Então, por exemplo, a menina foi beijada pela mãe. A menina foi beijada pela mãe. E Abraão fez 2 desenhos. Uma de uma mãe beijando uma menina, né? E a outra, a menina beijando a mãe. E aí ele apresenta esses 2 desenhos para as crianças ali, que têm entre 3 e 4 anos. E aí elas apontam para o desenho errado. Elas apontam para o desenho que a mãe está beijando a menina. Tá? Elas apontam para o desenho que a mãe está beijando a menina. Por quê? A criança ainda não tem essa noção do que é a voz passiva. Ela não consegue perceber, então, essa estrutura. Ela não consegue perceber que quem é o agente, né? Por exemplo, a criança, a menina, foi beijada pela mãe. Não consegue perceber que a mãe vai lá e beija a menina. A agente da ação é a mãe. E quem sofre a ação é a menina. E eles geralmente apontam para quem? Para a menina beijando a mãe. Porque tem a noção de que a menina aqui seria o sujeito. A menina ali seria quem pratica a ação. Tá? Mas não é bem assim. Tá? Então, a voz passiva apresenta uma complexidade para a criança. Afinal de contas, o sujeito não é quem pratica a ação. Não que a criança precise dessa definição de o que é um sujeito, etc. Tá? Mas, para entender a frase a menina beijou a mãe, o elemento que vem antes do verbo está ocupando uma posição de destaque no evento descrito. Tá? No caso da voz passiva, essa posição de destaque é o fato de o sujeito ser o tema. Ele não é ali, ele é o tema. Tá? Tanto é assim que o verdadeiro agente pode nem ser mencionado. A gente pode dizer, a menina foi beijada, e eu não digo por quem. Eu posso tirar isso. Tá? Então, a voz passiva traz uma nova relação entre os elementos da frase. Aquele que está em posição de destaque não é o agente, é o tema. Tá? Quem é o agente? É quem praticou a ação. A mãe, no caso, ali do nosso exemplo. Tá? E a gente vai falar agora do Oscar de melhor frase, né? Que vai para o Roberto. O Roberto, a gente vai trazer a ideia do Bob. Lembra lá do Mundo Fantástico de Bob, que a gente trabalhou um pouquinho lá, de não coloque essas ideias na mente do Bob? Então, por aí. Vamos lá. Só para a gente lembrar aqui, a gente tem isso na playlist de linguística textual, tá? Que a semântica tradicional trata-se do estudo da significação das palavras. Tá? Então, por exemplo, nós temos a sinonímia, né, que são palavras que possuem significados semelhantes. Né? Casa, moradia, lar, rosto, face, cara. A gente tem a antonímia, né, que são os antônimos, palavras diferentes, riqueza, pobreza, triste, feliz. Nós temos a homonímia, né, que são ali som e escrita iguais, mas possuem significados diferentes. Então, por exemplo, concerto com C é uma seção musical. Concerto com S é um reparo, é de consertar. Por exemplo, quebrou a máquina, você vai consertar, esse conserto é com S. Cela é um pequeno quarto. Tá? Cela é um apetrecho, cela com C é um quarto pequeno. Cela é um apetrecho de montaria, tá? Pode ser também do verbo selar, com S, tá? A gente tem a paronímia, né? Que tem a pronúncia e a grafia parecidas, mas com significados diferentes. Então, comprimento é a extensão, e o cumprimento com O, extensão. Cumprimento, saudação, tá? O coro, a gente tem ali vozes, e o couro, que é o pelo do animal. Né? A polissemia, né, ocorre quando uma mesma palavra apresenta significados diferentes. Então, o menino queimou a mão, parte do corpo. Eu vou dar mais uma mão de tinta, vou pintar mais uma vez, esse que quer significar, mais uma camada. A gente tem o hiperônimo, né, por exemplo, que é o significado mais abrangente, e a gente tem o hipônimo, que é o significado mais específico. Então, por exemplo, veículo é o hiperônimo de carro. Carro é o hipônimo de veículo. Só para a gente saber isso aqui, tá? A semântica na linguística é tratada de modo diferente. Basicamente, pode-se dizer que a linguística trata a semântica como a área de estudos que busca dar sentido às palavras.
ok? A partir da relação de umas com as outras ou do contexto em que se insere. Ou seja, são estudadas as relações das palavras com os objetos por elas designados. Eu vou deixar também no card passando aqui para a gente relembrar isso. Então tá, o Roberto está lá olhando para o céu, né? E pensando, e sobre todas as coisas ele quer saber de onde vieram, do que são feitas e para que servem, e qual a sua relação com as outras coisas, sobretudo. Então, ele olha as crianças se comunicando, se fazendo entender, fazendo perguntas, né? E aí ele quer saber mais. Ele quer saber sobre os limites do que as coisas podem significar. Ele quer saber das relações que existem entre os significados das palavras, das frases. Bom, então ele começa ali uma jornada, né? Ele lembra de quando o seu pai dizia: essa estrada é rápida. E aí ele pensava: como assim essa estrada é rápida? Ela está parada, ela não está se movimentando, né? Na verdade, o pai queria dizer que aquela estrada ali era para ele andar mais rápido, que ali era a estrada de alta velocidade, tá? Para o pai, estrada rápida é aquela que permite uma locomoção rápida. Para Roberto, é aquela que pode se locomover rapidamente. Tá? Então, são combinações, o verdadeiro desafio da descoberta dos significados para as crianças. Então, outro dia, ele estava lembrando que tinha respondido à sua mãe assim, ó: se a luz está cheia, é porque comeu muito. Mas dessa vez, ele estava brincando, tá? Porque ele sabia, né, que cheio é usado quando uma pessoa come muito, que se a luz estava cheia, então ela deveria ter comido muito. Era uma brincadeira. Só que a irmã dele não entendeu a brincadeira e perguntou assim: mas o que a lua come? Tá? E a irmã dele, que é a irmã mais nova, né, estava ficando tão esperta quanto o Roberto. Mas aí, vamos entender esse quadrinho aqui que é bem interessante. Olha o que ele faz assim: estou indo no carro, né? E aí ele fala assim, ó: você se acha tão... A irmã dele fala assim: você se acha tão esperto, tão sabe tudo, aposto que você não sabe tudo. E aí ele fala: pode até ser, mas você sabe menos. Aí ela fala para ele: quero ver. Irmão, né, brigando: quero ver, eu mando em você, sei o quê. E aí ele fala assim, ó: mamãe não acha que vovó está em casa. A mesma pergunta: a vovó está em casa? Então a mãe dele pergunta: a vovó está em casa? Mamãe não acha que vovó está em casa. A vovó está em casa? E a resposta é: ah, não, pera, é aqui. Vamos lá, eu li errado, é daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tá. Então, mamãe acha que vovó não está em casa. Pergunta: a vovó está em casa? A mamãe acha que a vovó não está em casa. A vovó está em casa? E a menina responde: sei lá, ela não sabe, ela não tem informações sobre isso. E aí ele muda: mamãe não acha, perceba que aqui a mãe acha que a avó não está em casa. E aqui a mãe não acha que a vovó está em casa. E a pergunta é: a vovó está em casa? E ela diz: a resposta é a mesma, sei lá, ela não tem informação sobre isso. E aí ele diz: agora, ó, a mamãe sabe que a vovó não está em casa. A pergunta é: a vovó está em casa? E ela diz: não, que a mamãe sabe que a vovó não está em casa. Então a resposta é não. Aí ele diz a última: mamãe não sabe que a vovó está em casa. A pergunta é: a vovó está em casa? E ela diz: não, mas na verdade a vovó está, né? A mamãe não sabe que a vovó está em casa. Esse que a vovó está em casa é uma afirmação, que a avó está em casa. E ela não conseguiu perceber isso. E aí é nessa hora que o pai fica: como assim? Como assim você não conseguiu dar essa resposta certa? Tá? Então, por causa dessa troca do não ali, ela acaba não percebendo esse final, tá? Então, a relação do verbo saber com a negação não é a mesma do verbo achar com a negação. Isso envolve muita coisa, tá? E uma delas é o significado desses verbos, o que eles acarretam, tá? O que acha não leva a certeza adiante. Então, quem sabe, sabe. E aí o pai faz uma brincadeira com ele, né? Ele fala assim, ó: já que você é tão espertão, vamos ver assim. Um avião cai na fronteira entre o Brasil e a Argentina, com passageiros brasileiros e argentinos. Onde os sobreviventes devem ser enterrados?
E aí ele responde, ué, os brasileiros no Brasil, os argentinos na Argentina. Aí o pai fala, ué, mas você vai enterrar sobreviventes? Né? E aí o Roberto fica pensando, como assim, né? Como assim? Ele não tinha percebido esse significado, tá? Então, estava tudo aqui fazendo sentido no começo da história, o avião cair, fronteira, tal, tal, tal. E ele não percebe essa combinação aqui do sobrevivente. Então, de novo, essas combinações, tá? Então, foi pensando em um nível maior que Roberto se lembrou da cena da lua cheia, tá? Quando ele falou assim, se a lua tá cheia é porque ela comeu demais. Era uma piada, tá? Porém, a irmã menor não tinha entendido a piada. E uma piada, muitas das vezes, é uma história com algo a mais. É um fechamento inesperado, uma combinação que não faz sentido. E o engraçado é que não se trata de situações complicadas ou mirabolantes, ok? Então, agora, mesmo assim, as combinações necessárias para o seu entendimento necessitam de conhecimentos e intuições que algumas crianças menores ainda não adquiriram, tá? Então, o Roberto tinha entendido muito mais sobre significados, suas relações e combinações. Ele percebeu como, em algumas situações, fazer essas conexões pode ser complicado e difícil. E aí os professores trazem um exemplo do Chaves, tá? Que o seu Madruga fala assim para ele, Chaves, dá para você ler sem parar? E o Chaves fala, mas eu estou lendo sentado, eu estou parado. E aí o seu Madruga reformula, você pode ler correndo? E o Chaves começa a correr. Na verdade, o que o seu Madruga quer é que ele leia de forma rápida, de forma contínua. E o Chaves não consegue perceber isso por essa falta desse contexto semântico, dessa parte semântica que faltou a ele ali. Eu espero que vocês tenham gostado dessa. Eu achei bem interessante esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, compartilha, chama mais gente, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!